A paz do Senhor, irmãos. Você está alegre pela igreja estar aberta? Vamos agradecer ao nosso Deus. Onde você estiver, levante a sua mão. Senhor, te agradecemos pela abertura da tua igreja, Senhor. Desde domingo, nós estamos aqui nessa noite. Vamos estar ao redor da tua mesa, Senhor, nos lembrando do sacrifício que o Senhor fez por nós, sacrifício perfeito. Por isso nós temos essa comunhão, estamos alegres, Senhor, nessa noite de poder estar aqui te cultuando na beleza da tua santidade com os nossos irmãos. Aleluia, 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 Senhor. Pela tua igreja está aberta, Senhor. Não permita que feche novamente, Senhor, mas que possamos ter essa comunhão, que nossas casas, por melhor que seja, não é igual, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, vamos meditar primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 1. Eu vou ler a princípio somente um versículo. Sugiro os irmãos, hoje está muito fácil, de fazer uma leitura anual da Bíblia. Temos os aplicativos. Você não precisa pegar, melhor pegar a Bíblia, lógico, papel, né? Mas com o aplicativo você coloca diante uma meta, diante do Senhor, de tantos versículos por dia, e procura ler. E nessa semana estava lendo e achei oportuno, muitos já conhecem, esse A Pontas do Altar seria o tema. E primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 50. Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar. Em primeiro lugar, o que seria isso? Muitos talvez não conheçam, mas quando entrava no tabernáculo, na porta, a primeira coisa era o altar do holocausto. E nesse altar do holocausto tinha madeira de acácia e tinha por dentro bronze. E tinha 4 pontas, como aqui, mais ou menos, como esse púlpito. Essas pontas eram envergadas para fora, 2 na frente, 2 atrás, aonde se colocava o sacrifício, o animal que seria oferecido pelo ofertante, pelo pecador. E conforme Êxodo, abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 21, versículo 13 e 14, diz assim: porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Então, existia uma situação aonde a pessoa, em autodefesa, numa agressão, poderia matar o agressor, ou um homicídio em que
a pessoa não foi culpada. Uma situação em que ela não foi culpada. Então o que acontecia? Ela segurava na ponta do altar e ali o sacerdote levava para uma cidade de refúgio. Existiam cidades de refúgio. Enquanto o sacerdote vivesse, essa pessoa não poderia sair da cidade de refúgio. Depois da morte do sacerdote, essa pessoa estava livre. E os parentes daquela pessoa que foi morta não podia se vingar-se. Então esse caso aqui, ele tem uma relação para que nós estamos fazendo nessa noite, nos lembrando da morte sacrificial, substitutiva do Senhor Jesus Cristo, porque aqui, em Cristo, é um lugar de refúgio, é um lugar de misericórdia, é um lugar que nós temos que correr, porque senão nós vamos morrer. E para entendermos o contexto dessa história, ela é muito bonita, é muito interessante. É uma fase de transição no reino de Israel. O reino de Israel teve dividido duas vezes. A primeira foi quando Davi, ele reinou pela tribo de Judá e Benjamim, em Hebrom. Mas ele ficou em Hebrom 7 anos, mas não houve uma unificação do reino de Israel. Depois os príncipes de Israel vieram até Davi e disseram: reina sobre nós. Aí houve uma unificação. E depois nós vemos na época de Roboão, que foi filho de Salomão, houve novamente um rompimento. E aqui, nesse período, é um período de transição, um período em que o rei Davi, o ungido de Deus, já está velho. A Bíblia não fala, mas os comentaristas falam de 70, 80 anos. O versículo 1 do capítulo 1 fala sobre isso. Já entrado em dia, já velho, entrado em dia. E Davi teve a companhia de uma virgem, Abissag. Isso era um costume, era uma norma médica na antiguidade. E também era um aspecto da virilidade do homem. A Bíblia fala que ele não a conheceu. Você respeita os mais antigos? E aqui, Davi já era velho, um velhinho. Eu me lembro que a minha mãe não gostava que chamasse meu pai de velhinho. E muitas pessoas às vezes chamavam ele de velhinho. Principalmente nós vemos os opositores ferrenhos dele, que foram os adventistas. Mas eu digo para você, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não importa se é uma criança, uma pessoa jovem, de meia idade ou um velho, Deus faz grandes coisas. Se você ligar segunda-feira na rádio 97.5, Projeto de Deus, você vai ver esse velhinho falando ainda. Já morreu 5 anos, se faz. Todo dia ele está lá falando, como se ele estivesse vivo.
Coisa tremenda que o Deus faz. A boca dele não é calada. Nós não fizemos nenhum complô com essa rádio. Mas isso partiu do irmão que dirige essa rádio. Pelo contrário, tivemos um certo tempo aí uma espécie de um rompimento. Mas isso não afetou a continuidade desse ministério. Você entende isso, que é projeto de Deus, que é plano de Deus? Davi estava nessa situação. E nós devemos honrar as pessoas de mais idade pelas suas experiências, pelos que elas já passaram na vida. E o que é importante para nós que estamos aqui nesse momento é que este lugar, graças a Deus, já passaram muitas vidas, e mesmo no presente, que fizeram com que nós tivéssemos essa casa de adoração ao Senhor. Isso não pode ser apagado. Mas Adonias queria apagar tudo isso. Adonias se rebelou contra Deus e contra o seu próprio pai. Quem era Adonias? Adonias era irmão de Absalão, uma mulher Agite, o nome da mulher. Ele era o quarto, tinha passado por Quileabe, Aminon, Absalão. Absalão matou Aminon e Joabe matou Absalão. Ele conhecia a história do seu irmão Absalão, sabia que o seu irmão também quis rebeldemente usurpar o poderio de Israel, foi contra o seu próprio pai. E aqueles mais conhecedores da Bíblia sabem o que aconteceu com Absalão. Foi morto por Joabe quando seus cabelos ficaram presos num arbusto. Quanta dor passou Davi, quantas situações conflitantes. E aqui nós vemos que Adonias, então, ele pegou, fez esse complô, fez essa insurreição contra o seu pai, que ainda estava vivo, um velhinho, e contra o seu irmão, que era promessa de Deus, e ele juntou Joabe, o comandante do exército, Adonias, que era o sacerdote, que tinha sido leal a Davi, e 50 pessoas. E eles foram no lugar, e ali Adonias se autoproclamou rei, diante desses 50 pessoas. Fizeram um churrasco, uma grande festa. E quando isso estava acontecendo, Natã, o profeta, avisa Betseba o que estava ocorrendo, que Adonias, sendo rei, a sua vida corria grande risco, porque ninguém queria concorrente. E uma das primeiras coisas que Adonias iria fazer era matar Betseba e Salomão. Então Natã vai a Betseba e fala para ela ir ao rei, que ele iria depois na sequência. E Betseba chega ao rei e fala o que está acontecendo, e lembra o rei do juramento que ele tinha feito, e quem seria o seu sucessor seria Salomão. E logo em seguida chega Natã e fala com o rei: você sabe o que Adonias está fazendo?
Adonias você permitiu que isso acontecesse, que Adonias fosse agora ungido rei de Israel. E Davi então toma uma providência, põe Salomão numa mula ou num jumentinho e vai ao local chamado Gibeão, uma distância entre El Regel e Gibeon, as pessoas falam de 700 metros. E quando esse cortejo chega em Gibeon com Natã, com Davi, com Betseba, todo o povo de Jerusalém vai atrás, e todo o povo começa a se alegrar, e todo o povo começa a cantar com gaitas, com alegria, porque tinha agora um novo rei em Israel. E diz a palavra de Deus que a terra tremeu de tanta alegria. Nesta noite nós estamos aqui, não comemorando um rei terreno, mas nós estamos aqui comemorando um reino celestial. Jesus Cristo está aqui, e isso faz com que a terra do nosso coração também se alegre, se regozije na presença de Deus. Você pode sentir isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando uma pessoa está no propósito de Deus, pode vir qualquer conspiração, qualquer coisa do ser humano que não vai prevalecer. Aleluia! Faça a obra do Senhor, e no momento certo, Deus vai honrar se você for fiel. O que Adonias fez foi praticamente apressar uma decisão em Davi, porque Davi, de uma certa forma, deveria já ter tomado essa decisão. Isso deu uma abertura para que Adonias se julgasse, se autoproclamasse, se exaltasse como rei de Israel. Mas agora o povo estava alegre, aleluia. A terra tremeu, e a notícia desse acontecimento chegou aos ouvidos dessas 50 pessoas que estavam conspirando contra o Deus de Israel, contra Davi. E o que aconteceu com essas pessoas? Simplesmente, deram no pé, correram, porque ficaram com medo. Seriam pessoas rebeldes. E daí vem esse momento em que nós acabamos de ler. Adonias então correu e se agarrou nas pontas do altar, pedindo misericórdia, reconhecendo que a sentença contra ele era de morte, e a sentença contra nós era de morte, era de separação, era de julgamento da parte de Deus. Mas um dia os nossos olhos foram abertos e nós corremos para a cruz de Cristo, aleluia. Mas não é a cruz que vai te fazer salvo da morte eterna, mas é o Cristo vivo, o Cristo que ficou na cruz por você e por mim. Segura nele, ele estende a mão para você, basta você estender a mão para ele, ele vai te segurar, aleluia. Nessa noite em que estamos aqui para
rememorar o seu sacrifício substitutivo. Era para você estar lá, para mim estar lá, mas ele esteve por nós. Quando era oferecido aquele sacrifício pelo sumo sacerdote, o ofertante, o pecador, ele tinha que participar daquele ato. E aquele ato era um ato em que o sumo sacerdote pegava um punhal, alguma coisa assim, e abria o animal. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que não gostam nem de ouvir falar nisso. Um sacrifício cruento. E o ofertante, ele sentia como que se fosse a agonia daquele animal que era morto, geralmente uma ovelha. E se você já viu uma ovelha morrendo, ela dá aquele choro, aquele grito, aquele momento de aflição que ela está passando. E o ofertante, ele vivenciava toda essa agonia. Será que quando nós comparecemos à mesa do Senhor, nós sentimos a agonia que o Senhor Jesus teve na cruz do Calvário por nós? Você sente os seus gemidos, o seu clamor? Parece que quando vai passando o tempo, nós vamos ficando como que profissionais e os nossos sentimentos vão sendo como que abafados. Mas que o Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração e possa tocar nas cordas da nossa alma, para que possamos sentir. Mesmo há muito tempo atrás, aquilo que Cristo sentiu por nós. Mas a história de Adonias não termina aí. Salomão, quando viu esse gesto, se você for homem de bem, nada vai te acontecer. Vai para a tua casa. E assim também Cristo faz conosco. Cristo perdoa os nossos pecados, nos redime. E Ele diz: vai em paz. Mas o que aconteceu com Adonias é uma aplicação para as nossas vidas. Passaram-se 2 anos. 2 anos. Parecia que tudo estava normal. A vida seguia. Mas depois de 2 anos, novamente, a atitude de Adonias veio à tona, ficou pública. E nós sabemos o que Jesus disse: pelos frutos vos conhecereis. Quantas pessoas têm passado por este local? Quantas pessoas se batizaram, prometeram seguir ao Senhor Jesus, manter uma fidelidade, mas foi-se passando o tempo, passando os dias, passando a vida. E como estão esses irmãos? Passaram-se 2 anos na vida de Adonias, e agora aflora uma atitude que não condiz com alguém que foi perdoado. A proposta dele é para Betseba, se aproxima de Betseba e diz: venho em paz. E leva para Salomão um desejo meu. Qual esse desejo? Que eu tenha Abisag, não sei se a pronúncia está certa, Abisag, como esposa.
a mesma Abisag que teve aquecendo o rei Davi. Olha essa proposta, para desonrar o seu pai, como Absalão desonrou o seu pai, se prostituindo com as concubinas de Davi perante todo Israel. E o que aconteceu com ele? Adonias como que induziu Betseba a chegar a Davi. E diz aqui no capítulo 2, versículo 22, então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Versículo 24, agora pois vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Ele chegou para Betseba e falou: não, o reino deveria ser meu, eu sou o cara. Se autoexaltou e agora não adiantou mais as pontas do altar. Ele foi morto, assim como Joabe fez a mesma coisa, assim como o Aitofel foram mortos, aliás, Abiatar e também Simei foi morto. Então, irmãos, o que nós aprendemos, muitas das vezes nós podemos correr para as pontas do altar, mas vai passar um tempo na nossa vida em que nós podemos fazer como Adonias, se esquecer dos benefícios daquele momento tão importante nas nossas vidas, que nós pedimos perdão dos nossos pecados para Deus através de Cristo, fomos perdoados, fomos em paz para a nossa casa, mas com o passar do tempo nós esquecemos. Damos as costas para Cristo. E aí a misericórdia de Deus, como fica? Como você está nessa noite? Diante desse momento, você que foi batizado, você que está em comunhão com Deus, você que vai participar desses elementos que vão ser consagrados, por enquanto são elementos físicos, mas quando orados são elementos simbólicos. Não há uma transubstanciação no corpo e no sangue de Cristo, mas é uma mesa de respeito, é uma mesa de entendimento, é um lugar de refúgio, é um lugar de graça, é um lugar de misericórdia. Quantos nessa noite estão querendo correr para o Cristo ressuscitado? Aleluia! Encontram
refúgio diante de circunstâncias que cercam as nossas vidas. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, e devemos ser gratos a Deus, porque nós estamos abrigados sobre as asas de Deus, sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o seu corpo. E essa vitória é de Deus para nós. Deus tem conquistado essa vitória para nós. Os elementos de bronze eram elementos que ficavam no pátio externo, lá no tabernáculo. Mas dentro do lugar santo ficava o ouro. O ouro representa a glória de Deus. Estavam no lugar separado, somente o sumo sacerdote podia adentrar. As lâmpadas eram acesas diariamente sobre o altar. Levítico capítulo 6, versículo 12. Todo dia o sacerdote adentrará no altar, e o fogo do altar não se apagará, porque cada dia o sacerdote acenderá o fogo do altar. As pessoas podiam ver ao longe o fogo sempre aceso, que representava a iluminação de Deus, a presença de Deus. Como está a sua vida hoje? Você está no bronze, fora, ou você está dentro, no ouro, na presença de Deus? Como está o seu coração? Seu coração está aceso, aquecido pela presença de Deus? Ou você está apenas como um figurante? Estejamos sempre agarrados em Cristo Jesus. Aleluia. Como aquele hino antigo diz: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te protegerá. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, como é bom conhecer a história do povo de Israel, teu povo, que o Senhor guardou aliança. Ó Deus, esse personagem, Adonias, infelizmente não foi um personagem leal, fiel à tua aliança. Não foi um personagem leal ao seu pai Davi, e que nos traz esse exemplo negativo de vida. Senhor, nesta noite, nós possamos olhar para pessoas como Davi, teu servo, ungido do Senhor, daquele que o Senhor jurou a dinastia. O seu reino nunca se apartará, o cetro de Davi nunca se apagará, aleluia. E assim veio, nessa linhagem, veio o Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, Senhor, porque o Senhor tem aberto a porta do nosso coração para esse entendimento de continuidade desta história tão maravilhosa de redenção que foi consumada lá na cruz do Calvário, da qual nós agora estamos incluídos. Então, nesta noite, Senhor,
pedimos perdão dos nossos pecados, corremos para Jesus Cristo. Não nos importa carregar uma cruz no nosso pescoço, em como qualquer talismã nosso, mas nós queremos carregar a Cristo vivo no nosso coração, aleluia. Seguindo o nosso Mestre, e sabemos que os teus planos são os nossos planos, que possamos sempre vivenciar os teus planos, Senhor, sabendo que em ti há um cumprimento das tuas promessas. Perdoa os nossos pecados nesta noite. Cada irmão que vai participar da tua mesa, Senhor, da saúde, nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, da mente sã, ó Pai, mente de Cristo, paz de Cristo, sono perfeito, ó Deus, que cada um possa fazer a diferença, sentir a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, nesse momento tão atípico da nossa sociedade, pela paz que excede a todo entendimento que está no nosso coração. Nós te somos gratos, Senhor, porque estamos envelhecendo, mas o Senhor tem nos honrado, aleluia, e vale mais a honra tua, Senhor, do que a honra dos homens. Então nós somos muito agradecidos nessa noite, nosso coração se alegra, Senhor, porque vemos a história de Davi, até o último momento, o Senhor esteve com o seu servo, o amparando na sua velhice, e ele foi honrado, e ele é lembrado até hoje. Muito mais o Senhor Jesus Cristo, nós lembramos em memória nessa noite do que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Dá essa sensibilidade, ó Deus, dessa oferta perfeita, desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao nos apropriar deste pão que simboliza o teu corpo, deste suco da vide que simboliza o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Dai-nos essa sensibilidade, essa responsabilidade, esse direito que nós temos dessa participação no teu corpo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência.